Bom, irmãos, eu peço perdão e eu vou fazer esse resumo aqui, talvez 5 minutos ou menos, ou mais, porque eu botei o celular no modo avião, só que ele fica com o despertador programado para os remédios da minha esposa, os remédios de Parkinson. E o despertador despertou e interrompeu a gravação. Eu peço, como é filme gravado, é vídeo gravado, não tem como consertar. Bom, talvez tenha, meu filho talvez saiba fazer, mas ele não tem como fazer isso lá de São Paulo, né? Então eu vou só resumir aqui, né? Que os discípulos, em Mateus 12, passando por uma plantação no dia de sábado, colhem as espigas e começam a comer. E os fariseus levantam acusação contra os discípulos por violar o sábado. E o Senhor Yeshua vai com maestria fazer a defesa deles, usando o passado, as escrituras e o agir de Deus, olha só, o agir de Deus em defesa da vida. Ele diz, verso 3, não veste o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeu eles, e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que, com os seus deveres sabáticos, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está quem é maior do que o templo. Se soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias que não tem culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, nós temos que ter cuidado. Se por um lado, o nosso Deus é o Deus que mata um Uzá, porque, ao que tudo indica, com a melhor das intenções, foi socorrer a arca que, sendo carregada numa carroça com bois, em terreno muito acidentado, ia cair. E ele coloca a mão na arca e não podia. E o texto diz que Deus o matou imediatamente. Nós não podemos ser literalistas e nem relativistas. Nós temos que nos ater às Escrituras e ao que o Eterno nos revela através dela, buscando com afinco o que podemos, ou o que pudermos encontrar de melhor da revelação de Deus para nós. Nós somos os crentes que vivem o pior dos tempos dos crentes dos últimos dias. Porque nós vivemos o tempo em que tudo de ruim é muito fácil de se fazer e muito fácil de se camuflar. Tem muito engano e mentira camuflado como palavra de Deus. E eu precisava fazer essa advertência. O Senhor ali, ele trata de uma questão que, se nós, os mais atenciosos, se nós atentarmos, não, mas espera aí, Deus falou com Moisés que eram os filhos que tinham que pagar. Jesus está dizendo que é os estrangeiros. Pedro disse os estrangeiros. E o Senhor Jesus já consentiu, concordou com Pedro. Aparentemente é uma contradição aí. Não há contradição nenhuma. Porque centenas e centenas de anos se passaram e mundos se transformam, mesmo quando Deus está conduzindo o seu povo na linha da história. E, portanto, nós precisamos conhecer
mais do que as aparentes letras, as letras aparentemente nos dizem a uma primeira olhada, a uma primeira vista. Então, eu deixo essa etapa de vídeo com meus sinceros pedidos de desculpa por esses acidentes, o primeiro vídeo, esse segundo com mais de 50 minutos, e a interrupção ainda, né, do despertador aí, mas que Deus possa levar aqueles que já, inclusive, assistiram outras excelentes pregações de homens de Deus sobre esta passagem de Mateus 17 a respeito do mais assim chamado imposto do templo. Que nós entendamos que, às vezes, uma palavrinha, gulgolet, né? Gulgolet, né? O hebraico é geralmente oxítono, né? 95% oxítono, 5% paroxítono. Não existe palavra, expressão proparoxítono em hebraico. Não existe. No hebraico bíblico, não. Então, se lê aqui, é gulgolet. Que quer dizer, o imposto é por cabeça. Se um pai tiver 12 filhos, vai pagar 12 impostos. No caso, 13 com ele e mais os seus 12 filhos. E as traduções não especificam isso. Não obstante, uma leitura bem atenta possa deixar isso claro. Mas será que Deus exigiria se um pai tivesse... Bom, minha família, meu irmão tinha um amigo que eu encontrei, até já falecido, mas eu ainda encontrei em 2000, não, muito antes, em 1998, 99. Ele era um de 18 irmãos. Então, a gente faz essas comparações assim. A palavra de Deus, ela é bem objetiva, é bem específica, mas nós temos que tomar cuidado para vermos aonde está essa objetividade, essa especificidade. Não podemos ser literalistas nem relativistas. Nós temos que saber caminhar pelas Escrituras para sermos portadores de uma boa revelação. Que eu conversar com você, o teu ouvinte ou o teu interlocutor possa ver em você um conhecedor da palavra de Deus. Amém? Um repositório da perfeita revelação de Deus. Ou que, pelo menos, eu me esforce para tanto. De novo, com o meu sincero pedido de desculpas pelo amadorismo exacerbado, eu me despeço dos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus.